Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Esse é o quarto, tá bom? Uma sequência de estudos. No momento, eu quero te apresentar o mapa de Jerusalém no tempo de Neemias. Havia as torres, aqui tem Porta das Ovelhas, quero começar por ela, que meu foco vai ser essa porta aqui, Porta das Ovelhas, depois Porta do Peixe, Porta Velha, Porta do Vale, Porta do Monturo, Porta da Fonte, Porta das Águas, Porta dos Cavalos, Porta Oriental e Porta da Guarda. Beleza? Então, o texto em si está baseado em Neemias, capítulo 3, do versículo 1 ao 32. Esse capítulo de Neemias, do capítulo 1, 3, todo ele, parece ser o texto mais complicado ou talvez mais assim difícil de entender, certo? Ele não é bom de leitura para entendimento. Porém, se a pessoa sentar e analisar direitinho, você vai encontrar a riqueza desse capítulo, que é imensa, tá bom? É nesse capítulo que você vai encontrar realmente os planos e estratégias de Neemias. Então, nesse capítulo, Neemias descreve as pessoas que restauraram a cidade e onde moraram cada família, e quem são e de onde elas são. Então, nesse capítulo, Neemias ele descreve cada família que participou da restauração de Jerusalém, certo? De cada porta, onde moravam, quem são, de onde vieram. Ele descreve tudo isso. Mostra também como ele ordenou a reconstrução e que cada um deveria fazer. Isso é o que eu chamo de liderança. Neemias realmente ele soube liderar todo aquele povo que estava na reconstrução do muro de Jerusalém. O muro, ou melhor, aquela área ali toda de Jerusalém, fazia mais de 120 anos que estava parada, encoberta de escombros. E todos que iam para ali, todos os profetas e todos aqueles que deveriam reconstruir, não dava certo. Então aquela obra ficou ali parada por mais de 120 anos naquele lugar. Deus levanta Neemias, num lugar muito distante, ele vem lá de Suzã, uma das cidades pérsias, e quando ele chega aí, depois de uma boa caminhada de 1.500 quilômetros, você pode ver isso no Google, dê um Google aí, bote cidade de Jerusalém, vírgula, Israel. Aí na outra rota você bota Suzã, vírgula, Pérsia. Tá bom? Aí você vai encontrar a distância. Veja só. Aqui eu tenho na sequência Porta das Ovelhas, Porta do Peixe, Porta Velha, Porta do Vale, Porta do Monturo, da Fonte, das Águas, dos Cavalos, Oriental e Porta da Guarda. São 10 portas ao redor de Israel. 10 portas. No período antes de Neemias, havia essas portas completas. Dentro do período de Neemias, elas estavam todas destruídas, que foram tocado fogo essas portas. Por quem? Justamente por aquele rei chamado Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém pela terceira vez. Ele foi a primeira, não invadiu, mas levou o povo todinho cativo. Nessa primeira leva, levou Daniel e os seus amigos. Depois de 10 anos, ele retorna a Jerusalém, leva outra quantidade de pessoas para a Babilônia. E depois de 10 anos, mais uma vez, ele retorna a Jerusalém e leva todo o povo que estava lá, deixando só aquela tristeza lá, a miséria, como se diz o texto, né? O povo abandonado, os doentes, os velhos, tá bom? Então ficou aquelas pessoas lá que não tinha nenhuma solução para eles, não tinha nenhum fruto. E aquelas pessoas ficaram ali, abandonadas, desprezadas, como diz o texto de Neemias. E foram todas elas lá para a Babilônia, ficaram no cativeiro durante 70 anos. Após o cativeiro de 70 anos, começa a história de Neemias reedificando a cidade de Jerusalém. O capítulo já inicia dando um bom exemplo de trabalho. Então, se você observar, eu não vou aqui ler os capítulos de 1 até o último do capítulo 3, ou melhor, os versículos de 1 ao último, porque é muito grande. E além de ser grande os versículos, o capítulo,
é um pouco meio difícil de entendimento. Ele precisa sentar para estudar. É por isso que eu digo, é melhor estudar a palavra de Deus do que estar recebendo mensagenzinhas de diário do pão. Essas diários do pão não vai edificar você. Porque se chegar um texto bonito para você, naquele momento de bênção, você vai receber. Mas se alguém enviar um texto onde puxou a espada e enfiou não sei aonde, ou caiu morto, você não vai receber. Então por isso que não é interessante esses textos enviados do pão diário. Sente, estude a palavra de Deus, que é muito mais importante. Faça como os judeus. Todos eles fazem estudo semanal. Eles pegam uma porção da palavra de Deus e vão estudar aquele bloco daquela porção naquela semana. Então, se eles tiverem de estudar Neemias, eles passam a semana todinha estudando Neemias. E assim sucessivamente. Então, sempre estão escolhendo uma porção para estudar. E é diferente de algumas pessoas que querem receber pão diário. Então, no capítulo 3 de Neemias, versículo 1, diz assim, então o capítulo 3 começa já dando assim um exemplo de trabalho. Então, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hanel. Vamos voltar ao mapa. Primeiro que ele diz aqui, ó, a porta das ovelhas. Por que eles começaram pela porta das ovelhas aqui, ó? Então observe que Neemias mostra que eles começaram pela porta das ovelhas. E foram até essas duas torres aqui, ó. Torre de Hanael e torre dos 100. Tá bom? Eles foram reconstruindo até aqui, ó. Restauraram. Por que eles começaram pela porta das ovelhas? Porque era nesse lugar, por essa porta, que entravam as ovelhas para o sacrifício do templo. Então eles começaram exatamente por onde? Pelo o princípio de tudo que circula dentro da cidade de Jerusalém, que era o sacrifício das ovelhas. Então eles começaram pela porta das ovelhas. Continuando. Quem começa a obra? É uma pergunta a ser feita. Quem começa a obra? No texto diz que foi o sumo sacerdote. Quem começa a obra? Quem começa a obra é o quem? Os sacerdotes. Ou seja, começar pelas pessoas principais. Aquela pessoa que traz o animal ao sacrifício, aquela pessoa que faz o sacrifício, aquela pessoa que conversa com Deus. Então, a primeira pessoa que começa a obra é quem? Os sacerdotes. Para dar o quê? Bom exemplo. Então, essas pessoas principais é que tem que dar o bom exemplo. Se você analisar o texto a passagem dos evangelhos, dos 4, Jesus, ele dá primeiro o exemplo. Ele primeiro evangeliza, ele cura, ele discipula, ou seja, ele faz tudo primeiro. Lava os pés dos discípulos. Então, primeiro ele faz tudo, para depois pegar o povo e mandar fazer o que ele fazia antes. Então, quem que tem que dar exemplo é o primeiro, o líder. Então, o líder desse trabalho aí é o sacerdote. É ele que faz todo o processo de o povo chegar até a Deus. E por onde começou a restauração? Pela porta das ovelhas. Ou seja, começou exatamente por onde? Pela porta das ovelhas. Aonde entra as ovelhas para o sacrifício. Continuando. Do versículo 1 até o versículo 12, encontraremos as expressões junto a ou ao seu lado. Essas expressões nos dá a entender, de um modo bem claro, que junto a ou ao seu lado significa que trabalhou em equipe. Então observe que Neemias, ele ensina o povo a trabalhar em equipe. Tá bom? Equipe é diferente de grupo. Tá certo? Então, ó, isso nos dá a entender que Neemias formou muitas equipes para o trabalho, ou coordenação de trabalho. Então, quando a pessoa trabalha em equipe, todo mundo ali está para vencer aquele esporte, aquilo que tem para fazer. Então a equipe trabalha assim. Quando trabalha em grupo, é aquelas pessoas que querem vencer por si só. Ou seja, ele quer lutar, mas quer vencer sozinho. Não quer dar vitória para o próximo. Então, acontece isso muito em jogos de futebol. Às vezes o camarada quer se destacar para ganhar todo o cenário. Então, às vezes o técnico ele procura ensinar aos jogadores para trabalhar em equipe. Trabalhando em equipe fica mais bonito o jogo. Por quê?
Você vê uma pessoa jogando de uma bola, um para o outro, um para o outro, um para o outro, até sair o gol. Então o povo se anima melhor do que ver só aquelas pessoas correndo sozinha para fazer o gol. E termina perdendo a bola, perdendo a chance. Então a equipe é melhor. Por que a equipe? Primeiro, a equipe, quando um está triste, todos ficam tristes. Quando um está forte, todos ficam fortes. Quando um ganha, todos ganham. Então a equipe é isso. Já o grupo não. O grupo é bem diferente. É o oposto de tudo isso. Continuando. Em todo o capítulo, quer dizer, o 3, ele cita na ordem as portas, que são 10. Ele cita as portas na ordem. Ou seja, ele faz todo o registro desse capítulo, ele faz na sequência das portas. Tá bom? Ele não fica passando de uma porta para outra, não, ele faz a sequência como começou o trabalho. Começou na porta das ovelhas e foi dando o círculo ao redor de Jerusalém, todo o trabalho. No versículo 5, eu quero chamar a atenção do versículo 5. Um grupo de nobres falaram: não conte comigo, não vou fazer isso, não é minha obrigação. Porém, esse povo que não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Bom, esses nobres foram eles que não sujeitaram ao serviço do Senhor. É aquele tipo de gente que está dentro do contexto, dentro daquele grupo, mas ele não quer ser submisso ao líder. Ele quer fazer por conta própria. Entendeu? Ele não quer receber ordens. Isso é um grande problema. Então, esses nobres, eles fizeram exatamente isso aí. Eles não quiseram ser submissos ao Senhor. Nesse caso aqui seria Deus. Eles não quiseram. Eles quiseram fazer por conta própria. Porque tem muita gente, às vezes, que quer fazer as coisas pela conta própria. Não quer esperar em Deus o resultado final. Então, ele acha que tem que casar com aquela mulher e vai casar. Ele acha que tem que pegar aquele emprego e tem que pegar. Ele acha que tem que fazer certas coisas e vai fazer. Ele não depende de Deus. Ele depende dele mesmo. Já outras pessoas não. Primeiro, ele espera em Deus, busca a Deus, procura Deus, para primeiro ter aquela mulher ou aquele homem. Ele não acelera para chegar até naquele ponto. Ele vai devagarzinho conversando com Deus, pedindo a Deus orientação. O trabalho é a mesma coisa e as amizades é a mesma coisa. Tem gente que é o contrário de tudo isso. Então o que acontece? Esse grupo aqui de nobres, eles rejeitaram o serviço do Senhor, como diz aqui Neemias no capítulo 5. Porém, Neemias, com certeza, como líder, veja o que é o líder, a capacidade de um líder. O líder foi e tentou converter esse povo a respeitar, a ser submisso para poder fazer a obra do Senhor. E com certeza Neemias ele conseguiu converter esse povo que era contra o trabalho do Senhor, de ser submisso. Então esse povo aí, Neemias conseguiu converter esse povo, trazer esse povo para a maturidade. E quando ele conseguiu fazer isso, o versículo 27 desse mesmo capítulo, eles depois repararam não só o acordado, mas muito mais. Da torre grande até o muro de Ofel. Então eles não só fizeram aquilo que era para eles fazer, dentro do ambiente, do espaço deles, mas depois de um tempo, Neemias conversando, incentivando, dando bom exemplo, mostrando o que deveria fazer, o que não deveria, para que daria onde deveria ter o retorno, qual era o fruto. Então ele mostrou aquelas positividade para aquele povo. E o que acontece? Eles caem em si e faz além daquilo que não estava programado. Então ele constrói além do ambiente que eles deveriam fazer. Então tem uma passagem na palavra de Deus que diz assim, que o dono chama o filho para fazer um trabalho na vinha. Ele fala: não quero ir não vou não. Eu não vou não quero não. Aí ele chama o outro irmão, ou melhor, o outro filho. Aí quando ele chama o outro filho, o filho diz assim: eu vou, pai, pode contar comigo, eu vou. Passando o tempo, o filho que disse que iria não foi. E aquele filho que disse que não iria, terminou indo. Então, muitas das vezes, tem pessoas que rejeitam no princípio, porque não quer ser submisso ao líder ou alguém. Mas se tentar cativá-lo, essas pessoas, e mostrar a realidade, ela termina fazendo coisas melhores do que possa imaginar. No versículo 8, Neemias utiliza
as pessoas como talentos ou profissão. Então, pessoas que tinham talentos naquele momento ali, Neemias utilizou como? Ourives, ele utilizou para reconstruir o muro, as portas, dar beleza àquilo, os perfumistas também. Então, observe que Neemias ele cativou não só aquelas pessoas, mas também as pessoas de profissão que tinha lá. Ele vasculhou toda aquela cidade. Ele procurou quem eram as pessoas que faziam, qual a profissão de cada uma delas, e ele utilizou essas pessoas dentro do contexto que estava para fazer. Neemias não colocou um dentista, exemplo, né, um dentista, no lugar de um pedreiro. Não, Neemias procurou colocar um pedreiro dentro do lugar que era para construir um muro. Então Neemias pegou uma pessoa que mexia com porta, um carpinteiro, e colocou exatamente para mexer com a porta. Então Neemias fez exatamente isso. Ele pegou as pessoas da sua profissão e colocou dentro da profissão para fazer aquilo. Princípio de coordenação. Quem vai fazer e o que vai fazer. Foi o que Neemias realmente elaborou. Ele procurou as pessoas qual era a profissão e o que eles iriam fazer. Então observe que ele determinou tudo isso para que não houvesse confusão entre as pessoas, nem desânimo. E a liderança tem visão ou enxerga uma visão. E o que Neemias era isso. Ele tinha uma visão. A visão dele era construir Jerusalém, construir aquela cidade. Então a visão dele era essa. E por fim, princípio de coordenação. Onde havia pessoas morando perto do muro, Neemias os colocava para trabalhar ao lado da moradia dele. Ou seja, está no versículo 10. No versículo 10 você vai encontrar Neemias colocando as pessoas para restaurar aquele portão ali, as pessoas que estavam exatamente morando ao redor do portão. Letra B. Quando uma pessoa morava fora de Jerusalém, Neemias o colocava em outros lugares onde não tinha moradia. Ou seja, no versículo 17 você vai encontrar isso. Então o que acontece? Tinha pessoas que moravam fora da cidade. Então não tinha sentido Neemias pegar aquela pessoa que mora lá a 500 quilômetros, 1000 quilômetros da sua casa, de Jerusalém, e colocar na porta de alguém, onde alguém que está naquela porta ali, que mora ali, fosse para outro lugar distante. Neemias não. Quem mora perto da porta, trabalha perto da sua porta. Quem mora distante vai trabalhar numa porta onde não tem casa, onde não tem moradia. Foi isso que ele fez. Que estratégia bonita de liderança essa de Neemias. O que é coordenação de um homem tão eficaz como ele, sobre colocar as coisas. Imagine, uma pessoa mora perto da sua casa. Então ela vai gastar menos tempo para chegar ao seu ambiente de trabalho. Ela vai dormir bem, ela vai comer bem, vai se preocupar menos. Uma pessoa que mora longe, vamos dar o exemplo de São Paulo, é uma cidade no Brasil, uma capital no Brasil. Então, ele é estado e é capital ao mesmo tempo, o nome. Então, veja só, uma pessoa lá em São Paulo mora na cidade A e trabalha na cidade Z. Você já imaginou que hora ela vai levantar, logo cedo, para ir ao trabalho? Quantos ônibus vai pegar para chegar até a cidade dela, a cidade de destino do trabalho? Quem vai fazer o almoço dela? Se ela vai levar almoço ou não? Se ela for levar almoço, se é um pedreiro, vai levar almoço, ou uma outra profissão qualquer, vai ter que levantar mais cedo ainda para preparar o almoço. Essa pessoa vai gastar mais tempo, vai chegar lá cansada do outro lado, muito cansada. Quando volta mais cansada ainda. Não consegue dormir bem porque o tempo é curto. Então, olha só, se uma pessoa mora ao lado do seu ambiente de trabalho, ora, ela vai dormir mais, vai dormir mais, vai chegar no horário certo. A outra que mora longe corre o risco de chegar atrasado, se o carro quebrar. Então, o que a Neemias faz? Coloca as pessoas morando perto da porta para trabalhar. As que estavam morando longe, que ele convidou, que ele chamou, que ele coordenou essas pessoas, ele colocou no portão, ou colocou nos portões, onde não tinha moradia. E essas pessoas deram sucesso por causa disso. Letra C, lista das cidades. Letra D, Neemias colocava as pessoas nos seus devidos serviços que cada uma delas sabia fazer. Então Neemias ele colocava pedreiro no lugar onde era para construir muro, carpinteiro, porta, quem era para decorar com ouro, ourives, e assim sucessivamente.
Ele não misturava a profissão. Acontece muito isso no nosso Brasil, prefeito colocar pessoas em um determinado órgão que não tem nada a ver com ele. Acaba, trabalha com pedreiro, aí vai tomar conta de um PSF, que é um posto da família. Ou vai tomar conta de uma escola. Não tem nada a ver. A gente precisa colocar as pessoas certas no lugar certo, para poder ter rendimento. E, por último, versículo 12, diz que até as mulheres trabalharam na retificação da cidade. Então, observe que grande foi a coordenação de Neemias junto a esse povo. Ele cativou tanto as pessoas de uma boa idade, de boa profissão, como as pessoas jovens, como também até as mulheres. E ele soube coordenar tudo isso aí, sozinho, ou melhor, com Deus, todo esse trabalho, e fez um belíssimo trabalho em 52 dias. Ok? Então, aprendemos com Neemias, saber colocar as pessoas no lugar certo, e quem são as pessoas para fazer aquilo que deve fazer. Neemias teve esse objetivo. E as portas de Jerusalém foram restauradas de acordo com a coordenação de Neemias. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo da Palavra de Deus.